Introdução à Econometria. Professor Alessandro Oliveira. Inferência estatística e estrutura dos dados. Analisaríamos os seguintes tópicos. Em primeiro lugar, a normalidade do termo de erro da regressão linear. A estimação não viesada e estimação viesada, o que significa isso? E vamos discutir os tipos de base de dados possíveis para um estudo empírico. O estimador que a gente está avaliando é o estimador universalmente conhecido como OLS, Ordinary Least Squares, ou mínimos quadrados ordinários. É o estimador que produz estimativas dos betas, é o estimador mais conhecido, mais famoso, mas também mais batido, né, e mais criticado, né? Ele só funciona sob certos pressupostos e na verdade esses pressupostos muitas vezes não são tão realistas, mas é muito importante conhecer esses pressupostos. O primeiro pressuposto que eu vou discutir é o da média condicional zero, MCZ. O que é a média condicional zero? Bom, você tem um modelo de regressão, aqui um modelo de regressão linear simples, né, com y do lado esquerdo, o x é uma variável só, por isso que é simples, do lado direito, o resto é parâmetro ou termo de erro, né? O que a média condicional zero prevê? Ela prevê que x e u devem ser não correlacionados, né? Ela só vai funcionar em termos de interpretação do efeito marginal de x em y se o u não se alterar junto com o x, certo? Então, toda vez que o x altera, ele vai alterar y via beta 1, certo? A gente não observa o u. Agora, se o x se alterar para cima, para baixo, sendo correlacionado com o u, ou seja, nas vezes que o x sobe, o u sobe, ou nas vezes que o x sobe, o u cai, e vice-versa, daí você não vai poder afirmar que o beta 1 é o verdadeiro efeito marginal, é o efeito ceteris paribus isolado de x em y. Por isso que a média condicional zero ela deve vigir. É muito importante. Não que o estimador OLS não vai poder estimar os parâmetros beta 0 e beta 1. Né? E não que exista algum sinalizador que diga, olha, o x e u são correlacionados. Porque u é não observado. Então existem N problemas filosóficos com relação a isso, que o x e u devem ser não correlacionados, tá bom? Bom, por outro lado, o que acontece? Y e u, não estou falando mais do x agora, estou falando do y e u são relacionados pela própria modelagem do processo gerador dos dados. U é um dos componentes de y, tá? Então, U faz parte do processo gerador dos dados, o PGD, de Y. É fundamental entender o U, porque ele é um componente do Y e ele é não observado. Essa que é a questão. A gente observa o X, a gente observa o Y, mas a gente não observa o U e a gente quer estimar beta 0 e beta 1. Então, é fundamental tecer alguma hipótese sobre a formação de U. E daí vem os mais pressupostos do OLS, tá bom? A gente sabe que existe uma distribuição chamada distribuição normal, que ela também é universalmente conhecida, né? Ela tem esse formato de sino, também conhecida como bell curve, ou curva sino. Ela é totalmente simétrica, bonitinha, tá vendo? Ela modela a distribuição de probabilidade em torno de uma média. Então, se eu tenho um valor aqui, μ, que é igual a 10, é igual a 5, ou sei lá, qualquer valor, né? Como é que é a dispersão dos pontos em torno da média? Então tem valores de uma base de dados que são mais altos que μ, tem valores de uma base de dados que são mais baixos que μ, então eles têm uma dispersão em torno dessa média. A curva Bell, a curva normal, ela modela o fenômeno de uma maneira bem razoável, atribuindo as maiores probabilidades, por isso que a curva atinge o seu cume justamente no centro, maior probabilidade para valores próximos a médias
a média, e valores probabilidades menores, né, menor probabilidade para valores mais longe da média. Então, por isso que essa aqui é uma função densidade e probabilidade, né? Então, para valores bem próximos à média, eu estou lá em cima, mas para valores bem distantes da média, eu estou lá embaixo, probabilidade baixa. Tá? O que o gráfico mostra? Você divide ela em duas, antes da média e depois da média. Lembra, não é a mediana, mas a média e a mediana se coincidem num caso totalmente simétrico assim. Ele divide em metades iguais, né? Esse aqui é a beleza da curva. E também você tem um outro parâmetro da curva, né? A média é μ, então esse é o primeiro parâmetro. Toda distribuição de probabilidade tem alguns parâmetros. Então a média é μ, se você tem a média μ. E se você tiver a variância daquela variável em torno da média, essa variância é sigma ao quadrado, se você tirar a raiz, né, o módulo da raiz vai ser o desvio padrão, né, o sigma. Então, variância sigma ao quadrado, desvio padrão sigma. Então, média é a dispersão em torno da média. Com μ e sigma, eu construo uma curva normal. Tá? Toda curva normal só precisa desses dois parâmetros. Né? O interessante é que se eu jogo um desvio padrão para frente ou um desvio padrão para trás da média, distante da média, né, eu vou ter 68,3% dos casos da variável considerados. A probabilidade dos casos estarem aqui é de 68,3%, né, que isso aqui é a integral da curva, é a área debaixo da curva. Se eu jogar dois desvios padrões, que é uma regra de qualidade muito conhecida, dois desvios padrões depois da média e dois desvios padrões antes da média, eu estou construindo um intervalo de confiança em torno da média associado a 95,5% dos casos. Tá? A dispersão vai estar 95,5% nesse patamar. Se eu jogar três desvios padrões, aí eu tenho 99,7% dos casos, tá bom? Então é assim que se interpreta uma distribuição normal. Bom, para que a gente está vendo isso? O estimador OLS, ele pressupõe a normalidade. Normalidade de quem? Do erro populacional. Ele vai ser distribuído como uma normal, tá? A gente não observa o U, mas a gente está, por hipótese, assumindo que ele se distribui, a probabilidade dele se distribui bonitinho como uma curva normal. Tá? É uma normal? São os dois parâmetros que eu preciso, o μ e o sigma. Vai ser uma normal com média μ igual a zero. Então a gente já viu que a média sendo zero não há problema de assumir que o U, porque o beta zero da regressão ele absorveria qualquer valor, digamos que eu falo que a média de μ é 1, mas assumir que a média de U é 0, simplesmente eu estou jogando esse 1 para o beta zero da regressão. Tá? E eu tenho uma dispersão com esse parâmetro aqui, sigma ao quadrado, que vai ser estimado. Tá bom? Quando eu assumo essa distribuição de probabilidade, o modelo de regressão vira um modelo linear clássico, né, probabilístico, não é mais só matemática de ajuste de curva, agora é probabilidade também, né? Então por isso é matemática junto com estatística, e ele vai levar que y condicional ao x, isso aqui não é y dividido por x, é o y condicional ao x, ele vai ser distribuído também como uma normal. Só que agora uma normal, numa regressão múltipla, de média beta 0 mais beta 1 x1, beta 2 x2, beta k xk, e variância é a mesma variância do erro. Olha que interessante. Então, assumir que o erro é uma normal leva a assumir que o y vai ser normal também. Isso é fundamental para os testes de hipótese dos parâmetros, né? Começando pela normal, e a gente desemboca lá na T-Student, faz os testes, calcula p-valor, tudo baseado nessas hipóteses, nesses pressupostos que começa com a normalidade do erro. Tá? Estimação não viesada e estimação viesada. Afinal de contas, do que a gente está falando? Imagina um jogo de dardos, né?
que eu joguei todos os dardos e foi bem aqui no centro. Claro, não é isso, eu não sou robô, eu acerto hora ali, hora aqui, mas eu sou um bom jogador, estou acertando bastante, né? Tá em torno do centro do cartão de círculos, né? Onde você arremessa os dardos. Bom, essa outra amostragem de dardos está me mostrando alguma coisa bem em torno do centro. Vamos imaginar como uma metáfora aí que o centro é a nossa média, tá bom? Então você está obtendo valores que estão próximos da média aqui. Aqui os valores estão mais afastados do centro, mas eles giram em torno do centro, certo? Então eu posso dizer que aqui eu tenho uma estimação não viesada, porque eu estou estimando mais ou menos próximo do que é o centro, se eu quero saber onde é o centro, ok? Digamos que o problema é esse, eu quero saber onde é o centro. E aí se eu pegar essa amostra, eu vou ter uma ideia de onde é o centro, ok? Se eu pegar essa amostra de dardos, eu também vou ter uma ideia de onde é o centro, certo? Digamos que eu não saiba onde é o centro. E se eu obtiver só essa amostra, né? E se essa amostra é não viesada, significa que se eu retirar uma média aqui, ou vou obter um centroide aqui, eu vou estar próximo do centro, né? E essa amostragem aqui de dardos, ela já está um pouquinho mais para baixo ali, mas olha, não é tão claro que existe algum problema aqui. Assim, se eu obtivesse um centroide aqui dessas distribuições, desses pontos, estaria mais ou menos próximo do centro. Tá? Agora, olha isso aqui. Digamos que todos os dados vão para cá. Tá bom? Eu estou longe do centro, claramente não estou distribuído ao redor do centro. Estimação não viesada se assemelha com isso aqui. Tá? Então você consistentemente vai acertar o alvo na média. Na média. Tá? Aqui na média eu não estou consistentemente acertando um alvo, eu estou errando. Então aqui eu tenho um viés. A distância entre essa média e essa média, esse alvo e esse alvo, seria, no caso, na minha metáfora, seria o viés. Acontece que viés é uma coisa que não é observável, a gente não sabe. Da mesma forma como a gente não sabe qual é o verdadeiro processo gerador dos dados, qual é a função de regressão populacional, a gente não, vamos dizer assim, na metáfora, a gente não sabe onde é o centro. A gente está pegando só as amostras para descobrir onde é o centro, né? E daí, a gente não pode dizer que a gente tem uma estimação viesada quando a gente vê alguns parâmetros estimados. Os econometristas chamam de viés quando eles fazem esse experimento, rodei vários dados, aí eu rodo tiro a média, aí rodo de novo, jogo vários dardos de novo, tiro a média, rodo vários dardos de novo, tiro a média. Aí eu vou acompanhando a média das médias, né? E no limite, se isso for caminhando para o verdadeiro centro, eu digo que é uma estimação não viesada. Agora, se isso for caminhando para uma coisa que está longe do centro, né? Quão longe vai ser? Aí a estatística vai trabalhar isso. Aí é uma estimação não viesada. Né? De qualquer maneira, a média, se eu tiver uma amostragem infinita, uma amostragem grande, a média dessas amostras teria que ser exatamente coincidente com o alvo. Mas isso a gente só faz em experimentos. Né? No modelo de regressão a gente não tem isso. O que é o viés? É uma subestimação ou superestimação sistemática. Vamos lá. Subestimação quando você estima um valor abaixo da média. Superestimação quando você estima acima da média. E por que sistemática? Porque não é um beta que você estimou que você vai falar, olha ali tem viés. A gente não enxerga viés. Tá? Porque a gente não conhece o verdadeiro processo gerador, a verdadeira função de regressão populacional. O máximo que a gente pode fazer é obter uma amostra e estimar parâmetros. Os econometristas estudam muito viés, essa é a boa notícia. Então eles podem indicar
situações em que você tem viés, situações que você pode subestimar ou superestimar. Esse aqui é o bacana da história. Então, situações do qual o OLS vai gerar viés e situações do qual você não precisa se preocupar tanto assim com o viés, tá bom? A presença do viés, é claro, vai causar um problema sério de inferência estatística, né? Em situação de viés, vamos dizer assim, está em risco toda a econometria, né? Se sempre houvesse viés e não pudesse corrigir ou de alguma forma contornar o problema, não haveria econometria, né? Os testes de hipótese seriam todos enganosos, tá? Você teria o risco de falso positivo e falso negativo, né? Falso positivo, quando você imagina um exame laboratorial, deu um positivo, você passou, de uma certa forma teve um resultado que passou no teste. Pode ser por uma doença, pode ser por qualquer coisa, né? Uma imunização, mas está positivando. Então está dizendo, ó, você tem essa doença, por exemplo, né? Mas e se isso for falso? No caso da regressão, se você disser que o beta é estatisticamente significante, mas ele não é falso, entendeu? Os econometristas são bem estressados com falsos positivos e falsos negativos. Falso negativo quando você diz que uma variável não é estatisticamente significante, que isso aí não impacta no y, mas na verdade ela e há algum problema de viés na sua estimação. Então vamos entender bastante isso. Regressão não é só, análise de regressão não é só estimar parâmetros, é também entender os possíveis situações de viés, identificar os bons estimadores que não sofram tanto com viés, de maneira que você tenha testes de hipótese que não sejam enganosos e evitando ao máximo o risco de falso positivo e falso negativo, tá bom? O estimador OLS ele é não viesado em princípio, mas sobre hipóteses essas que são restritivas, tá? A gente vai discutir isso em vários momentos. Bom, inexistência de viés em OLS. O que na prática isso significa? Uma estimação não viesada dos betas, dos parâmetros. Então, o que significa? Imagina que você consegue produzir várias amostras, tá? Amostras de tamanho grande. Então eu obtive 500 amostras, 1000 amostras, né? No laboratório com dados artificiais, isso é muito comum nas simulações de Monte Carlo, quando os analistas querem estudar propriedades de estimadores. Quase nunca ou nunca a gente tem a oportunidade de obter amostras, né? O que a gente tem é uma amostra só, por isso que não dá para falar de viés, tá? Então você tem diversas amostras e a média, a esperança do beta zero, chapéu, vai ser igual ao beta zero verdadeiro. Então isso é uma estimação não viesada do beta zero. Nesse monte de amostras, a esperança do beta 1 chapéu vai ser igual ao beta 1, né? Então isso é uma estimação não viesada dos parâmetros. Mais adiante, a gente vai além disso, né? Inexistência de viés no OLS também é uma estimação não viesada da variância do erro. Por quê? Você vai rodar um modelo de regressão, estimar os betas, mas você estima o erro padrão dos betas, que é baseado na variância do erro da regressão, né? Então, os testes de hipótese vão ser baseados nisso, né? Então a esperança do sigma ao quadrado chapéu é igual ao verdadeiro sigma ao quadrado, né? E a estimação não viesada, por que isso leva às inferências estatísticas? Porque você vai acabar gerando o pressuposto de estimação não viesada da variância dos próprios parâmetros e do erro padrão, né? O erro padrão aqui é o Standard Error, SE. O erro padrão do beta 1 chapéu vai ser igual ao próprio sigma. Que sigma é esse? O sigma do erro da regressão. Chapéu, estimado, dividido por SX, que é a média do X, né? A variância do X. Então o que acontece? Quando você tem quando você tem
uma ausência de viés na estimação do erro, você também vai ter uma ausência de viés na estimação dos parâmetros, o que gera boas propriedades do OLS. Tá? Agora vamos falar de estrutura de dados. Tá bom? Os dados eles se apresentam em diversas formas. Tá? Existem dados, bases de dados que estão em corte transversal, chamado cross-section, bases de dados que estão em séries temporais, chamada time series, tá? Os cortes transversais agrupados, que a gente pode chamar de pooled, agrupado ou pooled, e o painel de dados, que também é conhecido como dados longitudinais. É muito comum falar painel data ou painel de dados. Tá? A gente vai ver um por um desses. Sempre a primeira coisa num estudo empírico que você vai fazer é entender como é que seus dados estão estruturados. Qual dessas formas os seus dados estão estruturados? Porque isso vai condicionar a sua estratégia empírica. Okay? O corte transversal ele é basicamente um conjunto de pontos referentes a unidades individuais, indivíduos. Esses indivíduos precisam ser pessoas, podem ser países, cidades, o que for, né? Pacientes. Então, quando você tem uma amostra de pessoas, uma amostra de empresas, você tem um corte transversal. Então, aqui o exemplo do Woodridge, tá? Ele é dados em cross-section, conjunto de dados em cross-section de salários e outras características de indivíduos. Tá? Então, o que ele mostra aqui? O número da observação, 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a sua planilha de dados. Até 526. Ele tem 526 observações. Tá? Essa é uma amostra de tamanho 526. Tá bom? É um Nzão igual a 526. Quais variáveis que ele tem para rodar um modelo de regressão? Provavelmente ele quer entender o salário como função de Educa, Expert, Female, Merit. Né? São as variáveis que ele tem. O salário de cada um dos indivíduos. O indivíduo 1 ganha 3,10. O indivíduo 2 ganha 3,24. O indivíduo 3 ganha 3,00. São diferentes indivíduos. Tem uma observação para cada indivíduo, por isso que é cross-section. E aí eu tenho as variáveis. Tá? Esses três pontinhos aqui significa o resto da planilha. Tá bom? Esse é um cross-section, vá lá. Né? É um modelo mais trabalhado para o OLS. Né? Um outro exemplo, países. Né? Ó, taxa de crescimento econômico e características de países. Então ele tem 61 países, uma amostra de 61, de tamanho 61, que são 61 países, estão em ordem alfabética, aqui não precisa da ordem ser alfabética. E aqui ele tem algumas variáveis de crescimento e consumo do governo e coisas do gênero, ele vai rodar um modelo. Tá? Então isso é um corte transversal. Tá? Uma outra forma que a sua base de dados pode estar organizada é em séries temporais. Uma série temporal é um indivíduo só, tá? Ao contrário do cross-section, que são vários indivíduos, uma unidade para cada. Agora é um indivíduo só com vários períodos, ou com alguns períodos, se você tiver a amostra grande, com um conjunto de períodos. Né? Pode ser anos, pode ser meses, pode ser meses que eu digo ano-mês. Né? Então, por exemplo, 2001, 01 é janeiro de 2001. 2001, 02, é fevereiro de 2001. Aí vai, 2018, 12. Dezembro de 2018. Tá? Então o que acontece? Você tem um indivíduo que está sendo observado ao longo do tempo com periodicidade mensal. Nesse caso, o Woodridge dá um exemplo do salário mínimo, desemprego e dados relacionados para um país só, Porto Rico. Tá? Então vamos lá. 38 anos, porque a periodicidade, note que a periodicidade é uma coisa importante numa série temporal. Então, um país só sendo observado em 38 anos, de 1950 a 1987. Tá? Aí tem o salário mínimo, tem tem outras variáveis, né, que compõem aí o que ele vai querer fazer para rodar uma regressão. Por exemplo, entre salário mínimo e desemprego. Tá bom?
Então esse é um exemplo, é um indivíduo só ao longo de vários tempos. E o corte transversal agrupado, do que se trata? O corte transversal agrupado geralmente diz respeito a pesquisas oficiais ou pesquisas periódicas, né? Porque enquanto o cross-section é uma extração, é uma amostragem, né, que você faz, por exemplo, você é um pesquisador e precisa ir a campo fazer uma coleta de dados. Então você aplica questionários, é um cross-section, tá? 200 questionários. Agora, um instituto de pesquisa está lá, ele sempre faz essas pesquisas, ou faz de 2 em 2 anos, igual o censo no Brasil, né? Ele foi feito em 2010, foi feito em 2000. O que acontece? A gente tem uma amostra em 2000, uma amostra em 2010. Então, isso é chamado de corte transversal. Por que agrupado? Porque você vai colocar um em cima do outro ali na planilha, tá bom? Você vai agrupar, é o pooled. Então, olha, o número de observações, 253 observações anuais, tá bom? E o que é? 2 anos de preços de residências, tá bom? Então eu tenho 1993 e 1995, né? A base tem muito mais pontos do que 253, foi cortado aqui. E daí o que acontece? A gente tem os preços da casa 1 em 1993, os preços da casa 2 em 1993, o preço da casa 3 em 1993, o preço da casa 250 em 1993, o preço da casa 251 em 1995, agora já é o segundo ano, tá? O preço da casa da 52 em 1995. E várias coisas como número de quartos, né, a área do imóvel, coisas do gênero, vai rodar um modelo de regressão para explicar os determinantes dos preços. Qual é a característica aqui? Eu tenho mais de um período. Se é um período só, é um corte transversal. Se tem mais de um período, é um corte transversal agrupado. Tá? Então você tem uma amostra. As amostras não precisam ser de mesmo tamanho. Então, em 1993 eu posso ter coletado 250 pontos. E em 1995 posso ter coletado 500 pontos. Isso não descaracteriza o corte transversal agrupado. Tá bom? Você foi lá e fez uma amostra de imóveis, tá? Não são os mesmos imóveis, são outros imóveis, assim, é outra pesquisa, né? Mas imagina-se que é uma amostra aleatória numa cidade, tá bom? Painel de dados. Painel de dados é o nome mais importante da econometria nos últimos tempos, é o tema mais quente, por causa do Big Data, né? Com o advento das mega bases de dados, assim, os dados estatísticos sendo cada vez mais frequentes, né? A gente não tem mais aquela restrição de dados de ter um indivíduo com poucos tempos, uma série temporal curta, ou uma amostra de 50 indivíduos. Hoje em dia a gente tem muitos indivíduos e alguns tempos. São muitos tempos, mas alguns tempos, alguns períodos, né? E o painel de dados, o legal dele é que o distingue do dado agrupado é basicamente o que a gente vai ver aqui, tá? Olha, 2 anos de painel de estatística de criminalidade na cidade, tá bom? E aí ele está mostrando, olha, são 300 observações aqui que está sendo mostrado. Cidade 1 em 1986, cidade 1 em 1990. Cidade 2 em 1986, cidade 2 em 1990. E vai. Cidade 150 em 1986, cidade 150 em 1990. Para cada um dessas dimensões cidade, ano, eu tenho assassinatos, número de assassinatos, a população, o desemprego, o efetivo policial, tá bom? Então eu vou rodar um modelo de regressão usando essa base. Ela é muito mais completa que as outras, né? Por quê? Qual é a beleza do painel de dados? A beleza do painel de dados é que os indivíduos eles se repetem no tempo.
Você tem mais de um indivíduo, não pode ter um indivíduo só, senão é uma série temporal. E os indivíduos se repetem, eles continuam lá. O cidade 1 estava em 96 e 86 e está em 90. A 2 em 86 e 90. Né? Por quê? Se não houver essa repetição, aí vira um bullet. Né? Tem que haver a repetição. Precisa ser de todas as cidades? Algumas são faltantes. Em 86, por exemplo. Ou outras são faltantes em 1990. Quando isso acontece, não volta a ser bullet. Continua sendo painel. Mas a gente fala que é um painel desbalanceado. Né? Quanto mais balanceado, melhor. Mais satisfaz as propriedades dos painéis. E quanto menos balanceado, ele vai continuar funcionando. Os estimadores se aplicam. Existem estimadores próprios para painel de dados. Né? Então, se você tem uma base dessas, é melhor usar um estimador de painel de dados, porque ele vai se aproveitar dessa peculiaridade única do painel, de que os indivíduos eles foram observados em 2 períodos, em 3 períodos, em 4 períodos, em 20 períodos, em 50 períodos, o que dá uma chance de estimação mais adequada, né, tremenda. Basicamente é isso. Os tópicos que a gente viu, basicamente, são a normalidade do termo de erro, que a gente viu que é um pressuposto importante do OLS, do mínimos quadrados ordinário, que ali permite que a gente faça as inferências estatísticas, né, e permite que eu faça os testes de hipóteses. A estimação não viesada, a diferença entre estimação não viesada e estimação viesada, quer dizer, a gente tem que sempre buscar a estimação não enviesada, o que significa dizer que a sua inferência estatística tem que estar ok, senão você não pode usar a econometria. Né? Se ela não estiver ok, as conclusões podem ser errôneas, enganosas. Tá bom? E a gente analisou os tipos de base de dados, analisamos cross-section, série temporal, o pooled e com destaque principal para o painel de dados. Quando possível, sempre tente encontrar painéis de dados.